Nós vamos fazer hoje essa barra de menu. Vamos ver algumas opções aqui para a barra de navegação do nosso site, tá bom? O ideal é que utilizemos as tags HTML de listagem. Nesse caso, a famosa UL. Fechamos a UL e temos as LIs, que é onde ficarão nossos itens de menu, certo? Como se trata de links, então nós vamos utilizamos a tag A para fazermos a linkagem das nossas páginas. Então nós temos aqui o A, href, né, que é a nossa referência do hiperlink. Vamos colocar aqui home. Seria aqui o nosso link. Vamos escrever aqui qual é o botão que vai aparecer como nosso link, né? No caso aqui home, e vamos fechar a nossa tag A. Só recapitulando, nós temos as tags UL de listagem e as LIs, que são os itens de listagem, né? E dentro de cada LI nós temos a tag A, que é responsável por dar link ao nosso conteúdo. Então temos o href, que seria no caso o link para quando eu clicar no botão home ele ir para este link aqui. E aí nós temos aqui nosso primeiro item de menu, tá? Vamos copiar aqui, adicionar os outros itens, tá bom? E temos o contato. Vamos colocar aqui contato.html. Salvar. Vamos testar agora. Temos aqui o nosso menu criado. Vamos ver visualmente o que acontece, como é que fica. Pronto, nós temos aqui o nosso menu criado. O restante não estamos vendo porque essa nossa LI, essa nossa div chamada menu, ela tem uma altura travada. Por isso não conseguimos ver o restante do conteúdo. Como o nosso menu vai ficar alinhado horizontalmente aqui, então não vai haver nenhum problema quanto a essa altura aqui da nossa div menu. Vamos lá. Essas tags UL ali, como já informamos durante a aula presencial, lá nas primeiras aulas de HTML e CSS, ela possui algumas formatações específicas, como por exemplo esse marcadorzinho aqui da LI. Então vamos ver como é que nós tiramos isso daqui. No nosso CSS, primeiramente aqui no HTML, vamos atribuir uma class para essa UL chamada menu, ok? Nosso style.css, vamos colocar a partir daqui, vamos dizer que a nossa class .menu, que é no caso a nossa UL, né? Ela vai ter os seguintes atributos CSS: margem 0px, pad 0px. A largura da nossa div menu, vamos confirmar aqui, 1000px por 48 de altura. Então vamos atribuir esses mesmos tamanhos aqui à nossa div menu. Width 1000px, altura 48px, certo? Vamos fechar. Então nós já criamos aqui os estilos para a nossa UL, que tem essa classe menu, como podemos ver aqui no arquivo HTML, correto? Mas nós queremos que essas LIs aqui, elas flutuem uma ao lado da outra. Então para isso, vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que ponto menu LI, ou seja, a LI quando estiver dentro da div class menu, ela tem a seguinte formatação. Vamos atribuir uma largura aqui de 100 pixels. Vamos atribuir o float left para que ela flutue uma ao lado da outra. E vamos atribuir o comando aqui, o atributo CSS de altura. Vamos deixar na mesma altura da div class menu, que vai se chamar altura 48px. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui para ver se eu não estou repetindo classes. Nós temos aqui a nossa UL class menu. Olha, nós temos uma div class menu, então vai chocar os atributos CSS.
Então vamos dizer o seguinte, trocar a classe dessa nossa UL. Vamos dizer que essa classe aqui vai se chamar menu principal, certo? No nosso CSS nós vamos alterar essa UL aqui para menu principal, ok? E a LI, quando estiver dentro de menu principal, tem essa seguinte formatação. Vamos colocar uma cor de fundo para visualizarmos melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um background color, esse azulzinho aqui, só para visualizarmos, ok? E vamos fechar nosso atributo CSS e salvar. Vamos visualizar qual é o resultado, recarregar. Pronto, nós já temos aqui a nossa UL e LI já flutuando uma ao lado da outra, né? Alguns atributos HTML possuem alguns atributos específicos, como no caso das LIs, elas têm esse marcadorzinho aqui, chamado de bullet também, né? Mas nós não queremos isso no nosso menu. Então vamos retirar esse marcador e junto com o marcador vamos tirar um margin left, que é esse espaçamento que ele acrescenta aqui, tá? Então para isso no nosso CSS, dentro da LI, nós temos um comando chamado list style, ou seja, style da lista, aquele marcador ali. E vamos colocar a opção none, ou seja, ele não vai ter nenhum marcador, certo? E vamos zerar o margin left dele. Margin left 0px. Vamos adicionar um margin right, ou seja, a margem na direita, para separar um LI do outro, tá? Então vamos colocar aqui 15px para separarmos um LI do outro, ok? Pronto, vamos salvar e visualizar. Testando. Pronto, já temos aqui o nosso LI, né? Com 100 pixels de largura, já separado aqui direitinho, ok? Bom, nós temos essa LI com 100 pixels de largura. Vamos centralizar essas informações no centro dessa LI. Para isso, nós vamos atribuir o TextAlign Center e vamos adicionar um padding para dar uma separação melhor nas margens dele, que vai funcionar, vai ficar bem mais visível isso quando fizermos a opção over do menu. Então vamos colocar aqui um padding top 0px, certo? E nas laterais esquerda e direita vamos colocar 10px. Vamos visualizar. Pronto, já temos aqui os nossos itens de menu centralizado e alinhados aqui, não é? Beleza, vamos fazer o seguinte agora, vamos criar a opção over desse menu, ou seja, quando eu passar o mouse aqui em cima do menu, ele deverá mudar de cor, essa cor azul aqui de fundo. Então para isso, no meu CSS, eu tenho aqui a minha LI, então eu vou começar aqui com o seguinte atributo, ponto menu principal LI, no estado over, ele vai ter a seguinte cor de fundo, background color, vamos deixar essa cor aqui, simples. O que foi que eu disse? Que quando a minha LI, que está dentro da nossa classe menu principal, no estado over, ou seja, quando o mouse estiver acima dessa LI, então ele vai trocar a minha cor de fundo para esta cor aqui que eu setei. Vamos salvar e testar. E quando eu passo o mouse em cima, ela muda de cor, tá vendo? Viram como é simples? Vamos colocar esse texto alinhado aqui ao centro também. Bom, nós temos uma altura aqui nessa lixa com o tamanho 48 pixels de altura. Temos um comando CSS chamado line height, ou seja, a altura da linha. Então nós colocamos o mesmo
a altura na linha que nós colocamos para a altura da LI PX, ou seja, uma linha de texto vai ter a altura de 48 pixels. Isso faz com que o texto fique exatamente centralizado horizontalmente dentro da LI. Vamos visualizar, vai carregar, viu como ele centraliza o botão? Pronto. O que nós precisamos fazer aqui agora é criar o estilo da nossa tag A, que é a nossa tag responsável pelo link, no caso aqui home, a empresa, carros. Perceba que está azul e com sombreado, que é a especificação padrão de quando você adiciona um link no HTML, mas nós temos a liberdade de modificar isso. Então nós começamos o texto dessa forma: ponto menu principal LI A, olha a tag A que está dentro do LI, que está dentro da classe menu principal. Eu vou dizer que essa minha tag ela vai ter a cor color preta, o tamanho dela vai ser 14 px, a fonte vai ser a Arial, certo? E nós vamos acrescentar um parâmetro aqui chamado text decoration e vamos colocar a opção none. Esse text decoration é exatamente aquele underline que ele gera nos links. Quando colocamos esse atributo underline text decoration none, ele retira o underline daquele link. Vamos testar, recarregar. Viu como mudou o formato? Nosso link agora está preto, tá vendo? Vamos colocar um estado over para esse link também. Quando passarmos o mouse em cima dele, ele deverá ficar também mudar a cor. Vamos mudar a cor dele para branco. Então, para isso, siga o mesmo princípio aqui. O LI over, no estado over, com o mouse por cima, ele muda o background. Mas o meu A, no estado over, ele vai trocar somente a cor. Então, no estado over, ele troque para mim a cor para branco. Vamos salvar e testar. Recarregar. Quando passamos o mouse em cima agora, ele fica branco. Tá vendo? Nós temos um pequeno delay aqui, ou seja, um pequeno atraso na atualização de informação aqui quando você passa o mouse em cima. O que acontece? Aqui eu estou passando o mouse em cima da LI, então automaticamente, lógico, não vai mudar a cor do meu link, porque eu não estou com o mouse em cima do A. Tanto que ele só vai mudar o aqui quando eu passar o mouse em cima dele, tá vendo? Podemos corrigir isso colocando uma altura na tag A exatamente a mesma altura de toda a LI. Então basta nós fazermos isso aqui. Height, altura, né? 48 px, certo? Vamos colocar o line height dele também, 48 px, exatamente como nós colocamos aqui, tá vendo? Agora tem um detalhe: para que essa tag A funcione, esses atributos que normalmente são para div, largura e altura, nós precisamos colocar um parâmetro chamado display block. Obrigatório quando você precisa que essa tag A ela se comporte como se fosse uma div. Então nós colocamos esse atributo display block. Vamos ver agora o resultado. Antes de atualizar, vamos ver que ainda tem o delay. Tá vendo? Eu passo o mouse em cima dele e não muda. Só muda quando eu passo somente no link, no A. Vamos atualizar agora e ver qual foi a mudança. Atualizamos. Nosso A agora, tá vendo? Já funciona desde o início da LI. Ele já muda tanto o A como o background da LI. Ok?